Estamos de volta com Justiça em Foco, que hoje recebe a presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, desembargadora Maria Helena Cisne. Nós vamos conhecer agora um pouco da história do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região foi criado junto com os outros 4 tribunais regionais federais pela Constituição de 1988. Eles passaram a funcionar como segunda instância da Justiça Federal e substituíram o antigo Tribunal Federal de Recursos. No Brasil, a Justiça Federal existe desde a proclamação da República. Na época, era composta pelo Supremo Tribunal Federal e pelos juízes inferiores, também chamados juízes de seção. Cada estado da Federação e o Distrito Federal, que era no Rio de Janeiro, contavam com uma seção judicial e um só juiz. A Justiça Federal chegou a ser extinta pelo Estado Novo em 1937. Voltou a existir com a redemocratização e, em 1946, a Constituição recriou apenas a segunda instância da Justiça Federal, com a criação do Tribunal Federal de Recursos. A Corte funciona no antigo prédio do Instituto Brasileiro do Café, no centro do Rio de Janeiro. Pois é, desembargador, inclusive com relação a este funcionamento no Instituto Brasileiro do Café, em 30 de março de 89, há uma peculiaridade. Naquela data, somente a sala do plenário estava pronta. Eu tenho a impressão que hoje em dia a estrutura já é mais adequada para o funcionamento da Corte. Havia um prédio alto, que era do antigo IBC, que depois foram construídas 2 lâminas e o plenário atrás. Então, houve um arranjo para fazer o tribunal do jeito que ele é hoje. Tá? E está funcionando até hoje. Sabe, se você olhar assim de frente, tem até uma visão boa. Mas foi um prédio que foi adaptado. E ele tem 35% dele de desperdício. Porque foi assim, um prédio antigo, foi feita uma lâmina aqui, outra lâmina ali, o plenário lá atrás, e tem vários puxadinhos. Mas o que está acontecendo? O tribunal hoje já não comporta a Justiça Federal, que cresceu demais. Eu, por exemplo, quando tomei posse na Justiça Federal, eram 14 juízes no Rio de Janeiro. Hoje são 220 entre Rio de Janeiro e Espírito Santo. Vê que a base cresceu bastante, né? Eram 13 desembargadores e hoje são 27. Então, esse prédio já não comporta mais a Justiça Federal. Tanto é que estamos partindo para um projeto assim maravilhoso, que é a menina dos meus olhos, que é a construção de uma sede própria para o tribunal. Uma sede própria, um prédio inteligente, um prédio verde, feito para as nossas necessidades, sabe? Um prédio que apague as luzes, um prédio que capte água, dentro mesmo daqueles projetos de um prédio verde. E a gente está com muita esperança, já conseguimos até dinheiro para o nosso projeto técnico, e se Deus quiser, dentro dos próximos 10 anos, nós teremos uma sede própria para o tribunal. Agora, serviu enquanto, né? E ainda vai servir ainda por uns 6, 7 anos, que deve ser a construção do prédio. Está apertado, mas está servindo. É o nosso tribunal. Agora, desembargadora, às vezes para o telespectador, que já acompanha inclusive outros programas da nossa série, ele pode pensar da seguinte forma: mas alguns tribunais regionais federais abrangem diversos estados, e o Tribunal Regional Federal da 2ª Região é o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. É claro que ele vai estar enganado com relação, pensando que a quantidade de trabalho é menor, até porque já passamos a dica, 20% do acúmulo processual, do total de processos, melhor dizendo, do nosso país. Isso em função do grande número de processos, particularmente no Rio de Janeiro e, claro, também no Espírito Santo. Quando fizeram a divisão do Brasil em regiões, levaram em consideração várias coisas. A população, a distância. Então, resolveram fazer a 2ª região com apenas 2 estados, que, apesar de pequenos territorialmente, eles têm um valor político e econômico muito grande. Por exemplo, o Rio de Janeiro foi a capital da República.
Então, tem várias ações que só aqui existem. Existem autarquias que só aqui existem. Por exemplo, o INPI. É aqui, a sede dele é aqui. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. INPI. Militares, os processos eram julgados aqui. Servidores públicos, porque os servidores públicos eram mais daqui, porque aqui foi capital do Brasil. Nesse período no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Então, criaram a segunda região como Rio de Janeiro e Espírito Santo. Espírito Santo tem um porto muito importante, que é Tubarão, que é o escoamento do minério que vem de Minas. Então, resolveram fazer uma segunda região pequena territorialmente, mas grande, tanto em termos econômicos como políticos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, bom, agora é coisa atual, mas nós temos o Pré-Sal, nós temos o Porto de Itaguaí, nós temos agora o Porto Açu, que vai ser criada numa perspectiva bem grande. Nós temos Itaboraí, que vai ser um polo muito grande, muito importante, polo de Itaboraí. Nós temos os aeroportos importantes. Nós tínhamos o BNH, nós temos o INPI ainda. Então, o Rio de Janeiro é importante econômica e politicamente. Então, apesar de ser pequeno territorialmente, ele tem sua importância. Inclusive, gerando uma série de desafios. Por isso, nós vamos conhecer agora alguns destes desafios do Tribunal Regional Federal da Segunda Região. A Justiça Federal julga principalmente as causas em que são parte a União, a autarquia ou empresa pública federal. No Tribunal Regional Federal da Segunda Região, chegam recursos de causas analisadas pelos juízes federais do Espírito Santo e Rio de Janeiro. E os temas que eles analisam são os mais variados, com destaque para os casos previdenciários e tributários. Como os dois estados são os principais produtores de petróleo e os maiores exploradores do pré-sal, a expectativa é que haja um aumento dos casos tramitando na Justiça. Desembargadora, quando se fala em perspectivas relacionadas a ser determinadas matérias, às vezes há um determinado pensamento por parte do jurisdicionado. A determinada matéria é, vamos dizer assim, por exemplo, mais tranquila. Por exemplo, questões previdenciárias. Pela sua própria experiência, não é bem assim, como falamos a respeito até do acompanhamento das fraudes do INSS, que geraram uma situação de tensão muito grande. Isso continua especificamente no caso do TRF da Segunda Região? Tem ainda muitos processos previdenciários, porque o INSS, a sede do INSS era lá, no Rio de Janeiro, não é? E tem o Espírito Santo, que é também uma região rural, tem muitos problemas rurais, e temos esses problemas de previdenciários, são muitos os processos previdenciários, mas não é só na segunda região, tem também em outras regiões. O que é específico do Rio de Janeiro é propriedade intelectual. E também muitas questões militares também no Rio de Janeiro. Temos também muitas questões militares. E também tributárias, por conta do porto, por conta dos aeroportos, por conta do pré-sal, por conta do porto de Itaguaí, não é? E o Rio de Janeiro está crescendo e vamos ter agora, como é que chama? As Olimpíadas e vamos ter também a Copa do Mundo, não é? Então, são coisas que o Rio de Janeiro vai ter que passar por uma reestruturação muito grande, que o governo está fazendo. Há um projeto maravilhoso do Porto Maravilha, também de melhorar a infraestrutura do Rio de Janeiro. Então, isso tudo vai fazer o Rio de Janeiro crescer muito. Pois é, desembargadora, a senhora tocou exatamente num ponto relacionado ao futuro, que é o fato de que há uma série de expectativas, a desembargadora até já falou, gostaria de insistir em algumas delas. Primeiro, até o Brasil passa por um momento que economicamente, apesar da crise mundial, ele tem se mantido sólido, e expectativas como Copa do Mundo, Olimpíadas e o pré-sal. Já é possível prever, então, um determinado tipo de demanda, um aumento na demanda do tribunal, especificamente por conta dessa expectativa para o futuro?
Eu acredito que sim, principalmente o pré-sal. Não é só o pré-sal, é Itaboraí, que vai ser um polo petroquímico, é o Porto Açu também, que vai dar muito problema. Os portos, geralmente, trazem muitos problemas também. Eu acho que há uma expectativa de quase que uma explosão econômica no Rio de Janeiro. Pelo menos é o que eu sinto. E como a Justiça Federal, ela lida com pessoas jurídicas, que é a União, as empresas públicas, as autarquias, então eu acredito que haja um aumento muito grande nas demandas da Justiça Federal do Rio de Janeiro. Tanto é que não estava sendo previsto um aumento para o Tribunal do Rio de Janeiro, porque houve um engano na coleta de dados. Tá? Houve um engano. Mas depois que fizemos um levantamento grande, demonstramos ao Conselho da Justiça Federal que o Rio de Janeiro vai para o futuro e agora mesmo precisa expandir. Precisa expandir. Então, o Conselho da Justiça Federal concordou de que haja um aumento de mais 20 desembargadores para o Rio de Janeiro. Tanto é que vai ser necessário um novo prédio para poder abrigar mais esses 20 desembargadores, que vai ser muito importante. Olha, a demanda de pré-sal deve aumentar muito. Itaboraí deve aumentar muito. O Porto Açu deve trazer muitos problemas para lá. E o que mais? E toda aquela infraestrutura que está sendo montada no Rio de Janeiro para poder abrigar a Copa do Mundo, as Olimpíadas, não é? E vai ser preciso melhorar muito a infraestrutura do Rio de Janeiro. Eu acho que as nossas perspectivas são muito boas. Desembargadora, muitas outras perguntas que eu poderia fazer, gostaria de fazer, inclusive, mas o nosso tempo ele já está chegando, nosso tempo é curto, acaba sendo em relação à matéria que se apresenta justamente quando fazemos abordagem relativamente ao funcionamento das nossas cortes brasileiras. Então, por isso, queria agradecer muito a sua participação aqui nos estúdios da TV Justiça, aceitar o nosso convite e vamos nos despedindo assim dos nossos telespectadores também. Justiça em Foco, portanto, vai ficando por aqui. Temos mais uma edição na próxima semana, apresentando mais uma corte brasileira para você, amigo da TV Justiça. Obrigado por estar conosco e continue aqui na TV Justiça.